A labirintite é uma inflamação do labirinto e é comum estar associada a outra infecção, como otite ou mesmo meningite. Por isso, o diagnóstico deve ser feito por um especialista, no caso, o otorrinolaringologista. E é por isso que o Dr. Marcelo está aqui comigo para falar mais sobre esse assunto. E lembrando, se você chegou agora, nós estamos nessa quarta-feira ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para 984029756, mandando também a cidade de onde você fala com a gente, de onde você assiste a gente. Ok? É muito bom ter a sua presença aqui conosco, nos ajudando a fazer o programa, nos ajudando a fazer as perguntas também para o nosso especialista de hoje, o doutor Marcelo Oliveira, é isso? Isso, Marcelo Henrique de Oliveira. Henrique de Oliveira. Muito obrigada, doutor Marcelo, mais uma vez. E primeiro a gente vai começar explicando para as pessoas o que é o labirinto, né? Porque a gente falou que é uma inflamação no labirinto. E muitas pessoas já ouviram falar, mas o que tem a ver o labirinto? Quem que é esse labirinto que tem a ver com o ouvido? Exatamente. Bom, eu trouxe uma maquete para mostrar aqui para vocês, para falar realmente um pouco sobre o que vem a ser o labirinto. O labirinto é uma estrutura que fica dentro da orelha, mais precisamente a orelha interna, e ele é um órgão que participa do nosso equilíbrio corporal. Vários órgãos interagem para permitir com que nós tenhamos um equilíbrio adequado, e o labirinto é um órgão muito importante. Por que ele é chamado labirinto? Exatamente porque ele parece um labirinto, né? Ele tem várias saídas, várias entradas, e aqui em azul, né, mostrando o destaque de como que seria o posicionamento desse labirinto dentro da nossa orelha. Okay? Joia. Bom, quando a gente fala em labirintite, né, que é o tema de hoje, é até bom a gente falar a respeito disso, porque em 10 pessoas, 7 vão apresentar tontura em algum momento de sua vida. Microfone, só um minutinho, doutor Marcelo, Claro. O microfone dele está com problema? Nós estamos ao vivo, a gente fala, tudo é verdade. Doutor Marcelo, pode pegar esse microfone, por favor, e repetir o que você começou a falar. Tá? Precisa repetir tudo aqui, gente, do labirinto também? Pode? Ah, então tá, pode continuar, por favor, deu para pegar um pouco do outro. Isso. Tá ok agora. Muito obrigada. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, de cada 10, quando você pega 10 pessoas, 7 pessoas de cada 10 vão apresentar tontura em alguma parte da vida. Ou seja, as doenças do labirinto, né, mais conhecidas como as labirintites, são doenças de grande prevalência no nosso meio. E elas são pouco diagnosticadas. E esse é um grande problema. Para a gente ter ideia, nos Estados Unidos, um paciente demora em torno de 3 anos e meio para ter o diagnóstico preciso de uma labirintite, digamos assim. Há muito tempo, né? É muito tempo. Por quê? Porque quando a gente fala em labirintite, o nome it remete à infecção, né, como uma apendicite, como uma otite. E criou-se esse termo labirintite abrangendo todas as doenças que envolvem o labirinto e o restante do sistema vestibular. E nós chamamos, até de maneira errada, isso tudo de labirintite, né? Por isso é importante a gente poder identificar qual é a alteração no labirinto, se é uma alteração no labirinto. Para você ter uma ideia, existem mais de 30 tipos de labirintopatias. Então, para cada uma tem um nome. Então, é interessante que sempre quando um paciente chega no meu consultório, né, lá na nossa clínica, perguntando sobre esse assunto, eu já faço uma pergunta: qual é o seu tipo de labirintite? A pessoa não sabe, né? E a grande maioria das vezes a pessoa não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela não teve um diagnóstico. Porque criou-se esse conceito de que todas essas tonturas, como se fosse uma única doença, a labirintite. E nós vamos, né, procurar esclarecer um pouquinho hoje aqui para os seus telespectadores sobre os diferentes tipos, né, de doenças que podem cometer o labirinto e as conexões dele com os outros órgãos responsáveis pelo equilíbrio. Isso. Bom, a gente tem, como a gente falou, né? A gente citou vários sintomas ali no comecinho do programa. A cefaleia, que é a dor de cabeça, náuseas, enjoos, tonturas, a pessoa vai se levantar rápido, fica tonta. Na verdade, isso acontece com todo mundo, não é, doutor Marcelo, em algum momento? Principalmente com idosos. Levantar rápido
pode gerar um grau de tontura. Isso geralmente porque a pressão arterial ela cai um pouquinho até que os mecanismos regulatórios voltem ao normal. Então, é normal sentir um pouquinho de tontura nessas situações. E como você citou, 70%, né, das pessoas, de 7 em cada 10, vão sentir tontura em algum momento da vida. Então, as pessoas acabam sempre culpando o labirinto e nem sempre a culpa é dele, não é? Exatamente, nem sempre a culpa é dele. O que mais pode provocar esse tipo de sintoma, além de uma labirintite, por exemplo? Primeiro, existem várias doenças do labirinto que podem provocar a tontura. A tontura pode se manifestar como um desequilíbrio, pode se manifestar como uma sensação do ambiente girando, pode se manifestar com náuseas, com vômitos. Às vezes, crianças podem ter problemas no labirinto e apresentar esses sintomas simplesmente porque elas vomitam. Então, às vezes, crianças ou até mesmo adultos que participam de algum brinquedo, vão no parque e rodam muito, eles podem sentir. Isso é um tipo de doença do labirinto, que chama cinetose. Então, assim, existem várias doenças do labirinto. 30 que você falou. Pelo menos. Pelo menos umas 30. Então, nós temos a migrânia vestibular, nós temos a neurite, nós temos a doença de Meniere, nós temos a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma doença caracterizada por uns cristalzinhos que se deslocam de uma estrutura do ouvido e vão para outras. E porque existe essa variedade enorme de doenças do labirinto, é importante enfatizar também que o tratamento não é um único tratamento. Sim. Algumas doenças do labirinto, né, algumas vestibulopatias, o nome científico, melhor dizendo, elas podem ser tratadas com medicamentos, outras podem ser tratadas com manobras de reposicionamento, reabilitação vestibular, exercícios, mudanças na alimentação, na qualidade de vida. Então, o segredo de uma boa resposta no tratamento desses pacientes é você fazer o diagnóstico preciso. Para isso, você precisa, de fato, ouvir o paciente e investigar de uma maneira bem profunda as causas que ele pode apresentar. Não precisa demorar 3 anos e meio, igual nos Estados Unidos, né, doutor? Não precisa. Não, e o problema é que no Brasil esse número ainda aumenta, né? Na verdade, é mais do que isso. E o motivo dessa demora é exatamente porque o paciente, às vezes, não sabe para onde ir. Sim, fica num labirinto, Fica num labirinto. Primeira coisa que o paciente, quando tem tontura, ele pensa de imediato é: será que eu estou tendo um AVC? Será que eu estou tendo um infarto? São as duas preocupações. Então, geralmente, esse paciente vai num pronto atendimento. Tá certo, é um susto. A pessoa, geralmente, que nunca sentiu isso, ela vai se sentir mais segura, né? Mais segura, se descartando de ser um AVC ou um infarto. Né? E melhor é essa que procura, do que aquela que está sentindo repetidas vezes e não procura um médico, né? A pessoa, o brasileiro tem muito hábito disso, né? De ficar enrolando e ficar ouvindo o vizinho, ou toma um chazinho, e ele está sentindo já há algum tempo alguns desses sintomas e não procura o médico. Esse é pior do que aquele que vai para o atendimento com medo de ser alguma coisa. É melhor porque pelo menos ele está investigando, né, doutor Marcelo? Exatamente. Mas aí, né, enfatizando, é importante, nesse caso, o paciente com quadro de tontura procurar um otorrino, né, especialmente se for um otorrino na área de otoneurologia, que é a área da otorrino que investiga esses pacientes com distúrbios do equilíbrio. Ok, então vamos fazer uma pausinha aqui, porque tem gente tem muita gente, aliás, que sofre com a labirintite. Vamos ver a queixa de 2 pessoas. Ir ao cinema, passear em um parque de diversões e subir uma escada rolante são situações comuns no dia a dia das pessoas. Mas essas atividades tão simples podem se tornar um verdadeiro pesadelo para quem tem labirintite. Em alguns casos, basta apenas algumas horas em frente à TV para se ter a sensação de que tudo ao redor está girando. Rosângela descobriu a labirintite na adolescência. Ela resolveu procurar ajuda médica após algumas crises de tonteiras. Eu tinha 15 anos, eu senti uma tonteira muito forte e assim, quando eu andava o chão afundava, estava afundando, aí eu procurei um médico. Aí quando eu cheguei assim, no consultório, o diagnóstico que ele me deu é que eu estava com a labirintite muito forte. Devido à doença, Rosângela precisou deixar de lado atividades simples, como ir ao cinema com os filhos. Não posso ir ao cinema
Quando eu fui ao cinema, eu saí de lá praticamente carregada. Quando eu voltei, eu fiquei uma semana de cama. Já Diana começou a apresentar os sintomas da labirintite após uma cirurgia cardíaca. Assim como Rosângela, ela também teve suas atividades afetadas pela doença. Até mesmo um passeio em família poderia se tornar um gatilho para as crises. Logo depois que você tem a crise de labirintite, te dá uma moleza no corpo. Você não quer ficar em pé, você não quer sair, você não quer conversar, você fica só parada na cama, você fica inerte ali, sabe? Então, isso me atrapalhou no meu trabalho, né? Eu sempre tive aqui na igreja, então eu tinha que tomar remédio para melhorar, para me vir, para me atender, que às vezes eu tinha pessoas para me atender e eu estava em casa sentindo mal. Então, muitas vezes aconteceu isso comigo, sabe? Muitas vezes. Nós saímos, a família, fomos assistir um filme em 3D, né? Aí tinha uma passagem lá, né, de um avião que vinha assim, e eu gritei, sabe? Aquilo vinha em cima de mim, eu tive a crise na hora. Parecia que o avião vinha em cima de mim e aquilo me trouxe a tonteira, sabe? Se eu ficar olhando uma imagem de um avião, sabe, decolando, me dá labirintite, me dá tonteira. Um beijo para Rosângela, um beijo para Diana, duas queridas. Não conheço a Rosângela ainda, mãe da nossa Gabi, que trabalha aqui com a gente no Sempre Feliz, na Rede Super. E a Diana, conheço, amo. Beijo para você, querida. Espero que vocês fiquem ótimas, principalmente depois aqui de todas as informações, doutor Marcelo. E aí, doutor Marcelo, as duas falaram sobre filme, sobre luz e cinema, principalmente 3D, né, que é mais agressivo, digamos assim, para quem tem esse tipo de problema. Realmente desencadeia um sintoma ou desencadeia uma crise, digamos assim? A gente pode chamar isso de crise de labirintite? Esses dois casos, eu precisaria de mais informações, mas parece, principalmente o segundo, quando fala a respeito de ir ao cinema, um caso de cinetose. Cinetose é um distúrbio... Cine por causa do cinema? Não, desculpa, tô brincando. De movimento. É porque... Eu não posso perder a oportunidade. Gostei, quem sabe, Ué? né? Olha que foi por causa disso que esse Quem nome. sabe, foi por isso que descobriram a cinetose, né? Mas é bem comum, porque assim, a visão, ela participa do equilíbrio também. Então, nós temos 3 mecanismos que dão sustentação para o nosso corpo do ponto de vista do equilíbrio, que é a visão, o labirinto e o nosso sistema osteomuscular. Quando um deles falha, isso pode gerar tontura, né? Nesse caso, os olhos, os movimentos oculares, eles estão diretamente relacionados com as respostas do labirinto. Por exemplo, quando eu estico o meu dedo e peço, por exemplo, para você fixar o olhar no meu dedo e você movimenta a cabeça, eu olhando para você, eu vou ter a impressão que o seu olho está parado. Na verdade, o que é isso? O seu olho está fazendo um movimento rápido ao contrário. Então, eu virando a minha cabeça rápido para a direita, o meu olho vai rápido para a esquerda. Isso é um mecanismo involuntário que faz com que a gente consiga manter a imagem sempre fixa na nossa retina. O que acontece nos pacientes que às vezes têm algum problema no labirinto, nessa interação dos olhos com o sistema vestibular? O olho, ele então teria que movimentar de um jeito rápido, e ele não movimenta. Os pacientes, às vezes, que estão tendo uma crise de tontura, o que acontece? Vamos dar um exemplo clássico. Digamos que eu tenho aqui o meu labirinto de um lado e um labirinto do outro. Quando eu viro a minha cabeça para a esquerda, esse lado é estimulado e esse lado é inibido. Essas interações fazem com que o meu olho vá para o centro novamente. Isso é o normal. Um paciente que está tendo uma crise, por exemplo, de alguma labirintopatia, é como se um labirinto estivesse sendo estimulado de uma maneira errada. Então, o olho dele mexe sozinho. Geralmente ao contrário do local onde está lesado. E aí o nosso córtex, que é soberano, ele interpreta, opa,
Você não está movimentando, volta para cá. E esse vai e volta do olho, esse conflito é que gera tontura. Por isso que na hora da crise a pessoa fica tonta, porque o olho está movimentando para um lado, ele está interpretando que a sua cabeça está movimentando para o outro, então ele está tentando fazer um movimento reflexo. Mas na verdade isso não está ocorrendo. E aí o nosso córtex cerebral ele corrige. E esse conflito vai e volta, gera um movimento rápido dos olhos, que é chamado de nistagmo, e é que gera toda essa sensação, esse mal-estar. E aí a pessoa pode sentir náusea, pode ter vômitos, pode dar dor de cabeça, exatamente por conta desse conflito visual que ocorre durante a crise. Toda labirintite, de qualquer um desses tipos, ela causa tontura? Aliás, o desequilíbrio, a falta de equilíbrio ou não? Pode ocorrer os outros sintomas sem a perda do equilíbrio? Sim, na verdade, a tontura ela pode se manifestar de maneiras diferentes. A mais comum, que é essa que eu disse, é a vertigem, que é o mundo girando. De que o mundo está girando. Isso. Nem todas as doenças do labirinto se manifestam como vertigem. É mais comum, sim, mas pode se manifestar, por exemplo, com uma sensação de instabilidade. A pessoa pode ter a sensação de que vai cair, pode ter a sensação de cabeça vazia, pode sentir um desequilíbrio, uma fraqueza. E são esses detalhes que ajudam a gente a diferenciar qual é a doença, qual é o problema que esse paciente está tendo. Ah, ok. Bom, doutor Marcelo, tem muitas perguntas, deixa eu fazer algumas aqui para você. Olá, Márcia, eu tenho labirintite, existe cura? A pastora Liliane de São Miguel do Passa Quatro, em Goiás. Beijo para você, querida. Acho que vou fazer mais uma que parece que é a mesma pergunta. Não, a Geralda de Belo Horizonte diz que tem labirintite. O que causam esses sintomas? Você até já explicou, né, sobre mas você pode falar mais. Ela diz, é horrível. Um beijo, Geralda. Um beijo para você. Eu acho que tinha mais uma pessoa aqui perguntando sobre a cura, mas a gente vai falar da cura um pouco mais no final, tá bom? Aguarda aí, que é a pastora de Goiânia, Liliane, né, de Goiás. A gente vai falar da cura daqui a pouco. A Elza Tomé diz que ama a Rede Super, ela é da Batista do Calvário, lá em Governador Valadares. Um beijo para você, querida. Eu já fui na sua igreja quando eu era pequenininha, sabia? Olha só, eu morava em Aimorés, que é mais ou menos vizinho de Governador Valadares, e já fui visitar a sua igreja. Um beijo para você, querida. E a pergunta da Lorena, ela é de Lago da Pedra, no Maranhão, e ela sente dor de cabeça. Antes da dor de cabeça, ela sente uma leve tontura. Ela pergunta se tem a ver com a labirintite. E por quê? Um beijo para você e para todos do Maranhão, querida. Bom, no caso dessa segunda, ela já deu um pouquinho mais de informação, que ela tem aí uma dor de cabeça, né, associada com o episódio aí que ela chama de labirintite. Existe sim uma doença que chama migrânia vestibular, que é bem comum em pessoas que têm dor de cabeça. Então, o mecanismo que gera a dor de cabeça, ele acaba que são neurotransmissores que são liberados e eles atacam o labirinto gerando tontura. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é ver qual é o motivo que está dando a dor de cabeça. Então, a gente costuma tratar a dor de cabeça, geralmente questões alimentares também estão envolvidas nisso, e esse paciente melhora da tontura. Então, vai na causa mesmo. Vai né? na causa, você tem que ver os secundária. critérios diagnósticos. Nesse caso, sugere ser uma migrânia vestibular, que é uma doença em que o paciente geralmente apresenta dor de cabeça associada com a crise de tontura. Eu queria que você explicasse um pouquinho, você já citou várias vezes aí a questão do vestibular, porque algumas pessoas estão assistindo a gente e falam assim, é dor de cabeça na hora de fazer o vestibular, né? Pode ser também, sempre tem, né? Mas porque você já citou, você explicou o labirinto, mas eu queria que você explicasse sobre o sistema vestibular rapidamente, então, Marcelo. Ok. Vou explicar de uma maneira bem simples. O sistema vestibular, o labirinto faz parte do sistema vestibular. O que compõe o sistema vestibular? O labirinto, que a gente mostra aqui, né? Então, aqui em azul, está mostrando o labirinto. O que mais compõe o sistema vestibular? As informações que são geradas aqui nos canais semicirculares, sáculo, trículo, essas estruturas, elas são passadas através de um nervo. Então, aqui a gente tem um nervo, que é o chamado de oitavo par. Esse nervo, ele emite as informações para o tronco cerebral. Do tronco cerebral existem núcleos especializados em captar essas informações, e essas informações ainda vão para outros núcleos no sistema nervoso central, lá no córtex. Esse sistema todo é o chamado de sistema vestibular. E ele é dividido em sistema vestibular central,
quando as alterações surgem a nível do tronco cerebral e no córtex, ou periférico, quando as alterações são geradas no nervo e no labirinto. Então, o labirinto ele faz parte do sistema vestibular. Ok. Vamos lá. A primeira mensagem que chegou hoje, na verdade, é um comentário. Olá, Deus abençoe vocês. Assisto todos os dias esse maravilhoso programa. Sou o Ike Torres, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. É terra boa. Beijo para você, querido. Amo essa terra, Rio Grande do Norte. Bom, a gente vai falar da cura depois, no próximo bloco, né? Aí já é o intervalo, Flávia? 2 minutinhos ainda que a gente tem. Bom, a gente não citou ainda algo que incomoda demais as pessoas que têm amigos queridos que já vivenciaram a situação do zumbido, doutor Marcelo. O zumbido também tem a ver com o sistema vestibular e com um desses casos de labirintite? Ou é outro tipo de causa? O zumbido, ele está diretamente relacionado, pode estar diretamente relacionado com doenças do labirinto, sim. Inclusive, existe uma doença bem prevalente, que é a chamada doença de Meniere. Doença de Meniere é um aumento da pressão dos líquidos que ficam lá dentro do labirinto. Ali dentro tem líquido, e são esses líquidos, esse movimento do líquido que estimulam células do nosso organismo, e essas células que geram informações sobre o nosso posicionamento corporal. Porém, quando ocorre um aumento da pressão desse líquido ali dentro, pode gerar uma crise de tontura, nesse caso, da doença de Meniere. E uma das características da doença de Meniere é exatamente que o paciente ele tende a apresentar zumbido um pouco antes ou até mesmo durante a crise. Então, o zumbido pode sim ser um sintoma que está relacionado com as doenças do labirinto. Pode ser por outras causas? Sim, mas eles andam bem juntinhos, mesmo porque o zumbido ele é gerado na cóclea, que fica ali próximo dos canaizinhos, dos canais semicirculares do labirinto. Ok. Bom, estamos tendo uma aula aqui com o doutor, professor Marcelo, você é professor também, né? Da Unifenas? Sim. Aqui em Belo Horizonte, meu sobrinho estuda lá. Qual período você dá aula? Eu parei de dar aula lá tem 6 meses. Agora então, eu dava aula no 12º período e no 9º. Eu fui professor da Unifenas até esse semestre agora por 11 anos. Olha, parabéns. Ele não chegou lá ainda, acho que ele está no 5º ou no 6º. Não chegou e vai perder você, né? Ou você vai voltar? Quem sabe? Em breve eu voltarei. Que bom. Eu saí por um projeto pessoal. Então tá bom, demais. A gente vai assistir um pequeno trecho da entrevista que eu fiz com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de um tanto de coisa, a nossa querida Damares Alves. Veja só um pedacinho. Como é que tem sido esses meses aí do seu ministério? Você se surpreendeu? Achava que seria tão difícil? Você estava preparada para tudo que você tem enfrentado? Nós sabíamos, Márcia, que seria difícil. Quando nós aceitamos o desafio, quando o presidente colocou o nome dele à disposição nas urnas, nós tínhamos certeza que seria muito difícil. Mas a gente não sabia que seria tão difícil. Especialmente o nosso ministério, o ministério que eu estou conduzindo. É um ministério que é apenas articulação de direitos. Mas a gente observou que, na verdade, esse ministério era o coração. Eu falo que a cabeça de toda a esquerda, de todas aquelas ideologias de ataque à vida, à família, estava lá no palácio, mas o coração estava no nosso ministério. Então, são muitos enfrentamentos. Muito bem, então você não pode perder. Você ficou curioso? Não perca no programa da semana que vem a entrevista completa aqui no Sempre Feliz. Na quarta-feira que vem, ao vivo, se nosso lindo Deus quiser. A gente vai continuar conversando aqui com o doutor Marcelo, porque você mandou suas perguntas, mas a gente tem aqui, doutor Marcelo, imagens de como funciona o exame de labirintite. Vamos mostrar e você explica pra gente, tá bom? Vamos lá. Então, esse primeiro... Eu acho que será que a gente precisa ir pra lá? Vamos pra lá rapidinho? Pode falar, Marcelo. Aqui a gente está mostrando um exame que chama VHIT, que é o Video Head Impulse Test. É um exame em que a gente coloca um óculos no paciente e faz pequenos movimentos com a cabeça do paciente para medir exatamente aquele reflexo que eu tinha falado anteriormente, que é o reflexo vestíbulo-ocular, que é a relação do olho com o sistema vestibular. Esse outro exame já é o VEMP cervical,
que é um exame que avalia uma outra estrutura do labirinto. É um exame que a gente coloca um som no ouvido e o paciente simplesmente tem que girar o pescoço para um lado e para o outro. E também tem o ocular, em que o paciente fica apenas olhando para cima enquanto escuta um som no ouvido. São exames novos, são exames, ou seja, recentes, altamente capazes de diagnosticar alterações nesses órgãos, né? Então, são exames bem sofisticados que vieram, de certa forma, substituir alguns exames que eram feitos antigamente e que geravam desconforto para o paciente, como o teste vestibular. O paciente vomitava, sentia muito mal. Ainda existe aplicação, mas nós temos exames mais sofisticados que dão maior precisão no diagnóstico dos pacientes Que com ótimo. E exatamente a pergunta da Keila, do Rio de Janeiro. Um abraço, Márcia, amamos sua vida. Um beijo para você, Keila, também. Deus abençoe, obrigada pelo carinho. Ela pergunta qual exame fazer para saber se a causa das tonturas é labirintite, quais exames o otorrino deve e pode pedir. Existe uma série de exames, aqui nós citamos 2, mas tudo vai depender da anamnese, ou seja, da entrevista com o paciente. O que você percebeu, porque o diagnóstico a gente faz praticamente na hora da entrevista, na hora da anamnese. E os exames, eles ajudam a confirmar aquele raciocínio clínico que você fez. Então, depende do caso, mas o VERRIT, por exemplo, é um exame excelente para avaliar o labirinto. Existem testes que a gente faz, como com óculos especial que chama videofrênsil, tem o VEMP, uma série de exames. A audiometria é importante também, e por aí vai. Mas não tem um exame, um único exame. Vai depender da queixa do paciente para determinar o tipo de exame que será necessário. Ok. Você conhece a Valéria Salles? Valéria Salles, conheço. Tá mandando um beijo para mim e para o irmão, doutor Marcelo. Beijo, Valéria. Não fiz essa pergunta para ele, porque não dá tempo. Aí você pergunta... Eu tenho certeza que é pergunta de muita gente. Se tem algum exercício para melhorar o sintoma de labirintite, você pode falar só sim ou não? Sim. Porque a gente não tem tempo, infelizmente. O nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu só quero ler os nomes das pessoas que mandaram aqui perguntas. A Rosiane de Cabralha, na Bahia. A gente tem a Cristiane aqui de Belo Horizonte. A Patrícia, do bairro São Caetano Contagem, que é aqui da Grande BH. E a Erilene pergunta se insônia pode desencadear labirintite. O doutor Marcelo falou para mim que pode. E ela é de Palmópolis, Minas Gerais. E tem João Pereira de Betim, Minas Gerais. Gente, muita gente aqui, já li da Keila, já li da Valéria, e você pode responder sim ou não a pergunta de que se labirintite tem cura? Labirintite tem cura, sim. Eu só queria 10 segundos só falar que se alguém tiver alguma dúvida, esclarecer, pode mandar um e-mail que a gente responde no otoneurobh@otoneurobh.com.br. Ótimo, okay. Muito bom. Você não pode falar otoneuro, não, é oto de otorrino. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.